Olá, esse é o comentário mensal sobre o mês de novembro de 2023 da equipe de gestão da Shore Capital. Revisamos os acontecimentos que nos chamaram a atenção durante o mês, falamos um pouco sobre os principais fatores de risco que estamos monitorando e eventuais análises ou ofertas que devemos avaliar nas próximas semanas. Cenário internacional. Um dos temas que entendemos ser responsável pelo aquecimento da economia americana é relacionado ao aumento dos investimentos em produção local, chamado reshoring. Recomendamos este mês a leitura do Kinea Insights, dedicado a explicar esse movimento. O mês de novembro foi marcado por indicadores sinalizando o enfraquecimento da economia americana, o que foi interpretado com otimismo pelos mercados por lá. A expectativa de que o enfraquecimento da economia leve a inflação de volta à meta do Banco Central americano, ERI e Fed, e permita que os juros comecem a cair já no início de 2024. Com isso, o mês de novembro acabou sendo marcado por uma queda relevante nas curvas de juros americanas, com reflexo direto em altas nos mercados de maior risco, como ações e mercados emergentes. Esse chamado Fed Pivot, momento em que o Fed deixa de subir juros e passa a cortá-los, foi amplamente discutido ao longo do mês, e hoje as expectativas do mercado estão centralizadas em início de cortes já em março de 2024. Vemos uma economia americana que tem conseguido se manter bastante aquecida, mesmo com juros elevados, o que parece indicar um período mais longo de juros restritivos para ser corrigido. Nossa expectativa é de passarmos boa parte do primeiro semestre com esse patamar atual de juros americanos. Caso os dados sigam apresentando o mesmo comportamento desse último trimestre de 2023. Ficaremos atentos para eventuais antecipações do movimento do Fed, mas preferimos nos precaver contra uma reprecificação em caso de os juros realmente precisarem ficar neste patamar por mais tempo do que o mercado hoje espera. Os principais bancos internacionais começaram a realizar suas conferências de Year Ahead, o que esperar do próximo ano, em tradução livre. Vamos buscar trazer mais detalhes ao longo do mês de dezembro e no início do ano sobre o que os maiores agentes do mercado financeiro veem para o próximo ano, bem como oportunidades para o investidor de longo prazo. Um dos temas que entendemos ser responsável pelo aquecimento da economia americana é relacionado ao aumento dos investimentos em produção local, chamado reshoring. Recomendamos este mês a leitura do Kinea Insights, dedicado a explicar esse movimento. Na Europa, o ECB, Banco Central Europeu, responsável pela política monetária na zona do euro, não teve reunião para alteração de política monetária em novembro. Ainda assim, há praticamente consenso de que os juros devem seguir estáveis, até que a inflação esteja muito próxima do centro da meta. O Ministério das Finanças Europeu, órgão responsável pela análise e elaboração de estudos econômicos da região, publicou o relatório afirmando que a inflação deve encerrar o ano ao redor de 5,4% este ano e ainda acima de 2,5% em 2024. A meta por lá é entregar uma inflação anual de 2%, o que não deve acontecer antes de 2025. A principal preocupação apresentada neste último relatório diz respeito aos ainda iniciais impactos dos juros mais altos para a economia da região, o que pode causar ainda mais dificuldades para uma retomada da economia europeia. Na China, o cenário que viemos comentando segue presente e não temos visto comunicações que indiquem reforço de estímulos ou outros movimentos que possam acelerar uma recuperação chinesa. Chama a atenção o fato de que diversas empresas do setor imobiliário têm sistematicamente apresentado problemas para pagar suas dívidas nas datas programadas. Ainda assim, a economia por lá deve crescer acima de 5% este ano, conforme planejamento do governo. Temos percebido uma redução na relevância com que os dados chineses são reportados pelos fundos onde investimos e pelos relatórios dos bancos e casas de análise com os quais falamos ao longo do mês. Essa redução parece consistente com nossa tese de que há uma mudança importante no apetite por investimentos estrangeiros na China.
No campo internacional, vale destacar a eleição para a presidência da Argentina, com vitória folgada, 55,69% dos votos no segundo turno, de Javier Milei. Ele se autodefine como um libertário capitalista e venceu as eleições apontando um caminho de redução do governo e reorganização da economia argentina. Desejamos sorte ao governo de Milei, que já se iniciou em 10 de dezembro, e uma recuperação do nosso principal vizinho, que tem convivido com problemas econômicos sérios nos últimos 20 anos. Do nosso lado, precisamos avaliar qual será a capacidade efetiva de implementação das políticas propostas por ele, uma vez que o Congresso argentino tem sido concentrado em políticos de centro-esquerda, estatistas, como ficou claro durante o governo de Maurício Macri, presidente argentino de 2015 a 2019, considerado de centro-direita. Cenário local. Novembro foi um mês bastante importante para o mercado brasileiro e com diversas definições relevantes. Ainda assim, o principal fator do mês foi justamente o efeito de queda de juros no mercado americano, que foi de alguma forma paralelo à queda de juros aqui no Brasil também, e consequentemente alta dos ativos de risco, como a Bolsa de Valores. Acompanhado do movimento internacional, tivemos aqui no Brasil uma série de notícias relacionadas ao enfraquecimento da inflação e redução do ritmo de crescimento da economia, o que respalda uma queda de juros mais expressiva. Para este ano, teremos ainda mais uma reunião do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, em que praticamente não se espera algo diferente de nova queda de 50 pontos percentuais, encerrando o ano com Selic de 11,75%. Com isso, o mercado voltou a precificar que os juros devem ficar abaixo da marca dos 10% já no começo de 2024. Apenas para efeito da comparação, em outubro estávamos com uma precificação de 10% a 10,5% de taxa terminal, taxa de juros que ficará estável por algum tempo. E agora estamos com uma precificação entre 9,5% a 10%. No campo político, houve a aprovação de diversas pautas relevantes para a política econômica do governo federal, com votações da reforma tributária, tributação de fundos exclusivos e ativos no exterior, chamado de tributação de offshore, durante a aprovação da medida. Houve ainda evolução importante em São Paulo, com a aprovação da privatização da Sabesp e, inversamente, em Minas Gerais, com indicação de federalização, transferência do Estado para a união de algumas empresas públicas. Ofertas e ativos em análise. Durante o mês de novembro, tivemos um volume grande de ofertas primárias e secundárias de fundos imobiliários e ativos de renda fixa, tanto corporativos como bancários. Entendemos que, com o cenário desafiador de crédito, é imprescindível um monitoramento constante e boas métricas de avaliação, a fim de aproveitar os retornos mais elevados e evitar estar concentrado em ativos que deem dor de cabeça. Para o final do ano, devemos revisar a seleção de fundos e previdência para ajustar nossas carteiras para o cenário de 2024. Chore alocação RFFICFI em CPL e nosso fundo segue se beneficiando da melhora da curva de juros, curva DI, e do cenário de crédito se recuperando. Tivemos algumas boas notícias, como a aprovação da aquisição da Credis, que deve resultar em retomada da performance da dívida da empresa. Vimos também uma reprecificação relevante dos ativos, gerada pela movimentação expressiva da curva de juros. Seguimos em novembro o processo de diligência de novos investimentos, a fim de garantir alocações diversificadas para nossos investidores e aproveitar alguns segmentos em que ainda não houve uma correção grande de preços na renda fixa. Vemos o cenário de curva atual bastante atrativo para a estratégia do fundo e temos recebido uma grande quantidade de oportunidades de investimento que atualmente estão sob revisão. Por determinação da regulação da CVM, não podemos compartilhar o resultado do fundo até que ele complete 6 meses, mas seguiremos compartilhando observações da estratégia nessas oportunidades. Seguimos diversificados entre fundos high grade, high yield e estruturados,
e buscando estratégias novas para complementar o portfólio, bem como carregando um volume interessante de caixa para aproveitar oportunidades. Caso tenha interesse em investir com a gente, hoje o fundo é distribuído pela XP Investimentos e Banco Deicoval. Basta nos procurar que ajudamos nesses primeiros passos. Gostaríamos de registrar que no mês de novembro, Charlie Munger, um gigante dos investimentos, deixou-nos. Charlie completaria 100 anos em janeiro. Charlie e seu sócio Warren Buffett são a dupla mais bem-sucedida e longeva do mercado de investimentos e ensinaram muito de sua filosofia ao longo dos anos por meio de entrevistas, cartas e das icônicas apresentações da Berkshire Hathaway, gravadas e disponíveis online. Oramos para que a família e amigos dele encontrem conforto e seguimos com o objetivo de trilhar o mesmo caminho de trabalho, diligência e amizade aqui na Shore Capital. Aproveitando ser a nossa última comunicação ainda deste ano, desejamos a nossos clientes, investidores, parceiros e toda a família das pessoas que compõem a equipe da Shore boas festas, um Feliz Natal e um excelente 2024. Agradecemos a confiança, parceria e amizade de todos. Contem com a Shore em 2024. Estamos aqui trabalhando para entregar a cada dia uma experiência de investimento melhor para nossos investidores e clientes. Ficamos por aqui este mês. Contem com a Shore como porto seguro de seus investimentos. Equipe de gestão Shore Capital.